Neste vídeo, vamos conversar sobre dois tipos de revisão científica bastante utilizados na área da saúde, a revisão narrativa e a revisão integrativa. Vamos comparar as duas a partir de dois artigos que investigaram a saúde mental durante a pandemia de Covid-19. Ao longo da nossa apresentação, vamos entender o que diferencia estes dois tipos de revisão, aplicar o checklist PRISMA para avaliar a qualidade metodológica, discutir a aplicabilidade dos resultados para a prática clínica e, por fim, vamos destacar os pontos fortes e fracos de cada estudo. O nosso objetivo aqui é mostrar que, mais do que ler artigos, precisamos avaliá-los criticamente para compreender a sua real utilidade. A revisão narrativa é caracterizada por ser ampla e descritiva. Ela não precisa seguir um protocolo rígido de busca ou de seleção. Isso significa que os autores podem incluir diferentes tipos de publicações, desde pesquisas originais até editoriais, relatos de experiência e correspondências. Essa flexibilidade é uma vantagem porque permite um olhar rápido e abrangente sobre determinado tema. Porém, é também uma limitação, já que a ausência de critérios rígidos aumenta o risco de viés e reduz a reprodutibilidade. Já a revisão integrativa possui mais estrutura. Nesse tipo de estudo, os pesquisadores definem claramente as bases de dados a serem utilizadas, os descritores, os critérios de inclusão e exclusão e geralmente apresentam um fluxograma que mostra como os artigos foram selecionados. O grande diferencial da revisão integrativa é justamente organizar e sintetizar evidências de diferentes desenhos de pesquisa, oferecendo um panorama mais consistente para a aplicação prática. No entanto, isso vai exigir um rigor maior. Ela pode ser limitada pela disponibilidade do estudo ou pelo período considerado na busca. Em resumo, a revisão narrativa abre caminhos e levanta hipóteses, enquanto a revisão integrativa organiza e sistematiza o conhecimento de uma forma mais confiável. O primeiro artigo que analisamos foi a revisão integrativa realizada por Lobo e Riet, em 2021. A pergunta de pesquisa foi: quais os principais sintomas psiquiátricos durante a pandemia, quais fatores de risco de proteção estão envolvidos e que intervenções psicológicas ou psicofarmacológicas foram utilizadas? Para responder a isso, as autoras pesquisaram em 3 bases: Cielo, Bireme e PubMed. Encontraram mais de 1.600 artigos, mas após aplicar critérios de seleção, restaram 43 estudos. Os resultados mostraram prevalência elevada de ansiedade, depressão, estresse e insônia. Os grupos mais vulneráveis foram profissionais da saúde, mulheres, jovens e pessoas de baixa renda. O artigo também identificou alguns fatores de proteção e destacou intervenções psicológicas. O segundo artigo é uma revisão narrativa publicada por Pavani e colaboradores, também em 2021. Sua pergunta foi: quais são as repercussões da pandemia na saúde mental de grupos e populações? A busca realizada em março de 2020 incluiu 3 bases: Medline, Lilacs e PubMed, e resultou em 19 publicações, muitas delas editoriais e relatos. Os achados foram organizados em 2 grandes eixos: os problemas de saúde mental, como raiva, medo, insônia e estresse, e as propostas de intervenções, principalmente em um nível de políticas públicas e estratégias de enfrentamento. É importante lembrar que essa revisão foi feita no início da pandemia, quando ainda havia escassez de dados científicos. O checklist PRISMA é um protocolo usado para garantir transparência e clareza em revisões, especialmente nas sistemáticas. Mas ele também pode ser aplicado como parâmetro de qualidade em revisões integrativas e narrativas. No artigo integrativo, os elementos do PRISMA aparecem com clareza. A pergunta de pesquisa foi bem definida, as bases de dados foram detalhadas, os descritores e operadores booleanos foram explicados, os critérios de inclusão e exclusão ficaram claros e houve um fluxograma mostrando a seleção dos estudos. A síntese dos resultados também foi organizada em categorias, o que torna o estudo mais transparente e reprodutível.
Já no artigo narrativo, esses critérios não foram seguidos de forma estruturada. Embora as bases de dados tenham sido citadas, não houve descrição detalhada da estratégia de busca. Os critérios de seleção não foram bem explicados e não existe fluxograma mostrando como os artigos foram filtrados. A síntese foi apresentada em apenas 2 eixos temáticos, de forma mais geral. Portanto, aplicando o prisma, vemos que a revisão integrativa se aproxima muito mais dos padrões de qualidade, enquanto a narrativa apresenta limitações metodológicas. A revisão integrativa apresenta maior aplicabilidade clínica, pois fornece dados consistentes sobre sintomas, fatores de risco e intervenções. Profissionais de saúde podem usar essas informações para planejar estratégias de cuidado, como a implementação de apoio psicológico e medidas preventivas. No entanto, sua limitação é a restrição temporal. Apenas artigos de 2020 foram incluídos, e a predominância de estudos transversais que não permitem estabelecer relação de causa e efeito. A revisão narrativa, por outro lado, tem menor aplicabilidade direta na clínica, mas desempenha papel relevante em termos de políticas públicas e gestão. Por ter sido realizada logo no início da pandemia, ela cumpriu a função de identificar rapidamente vulnerabilidades e chamar a atenção para a necessidade de estratégias governamentais em saúde mental. De forma crítica, podemos dizer que a revisão integrativa se destaca pelo rigor metodológico, pela organização dos dados e pela aplicabilidade prática. Contudo, ela apresenta fragilidades como análise restrita a estudos recentes e a ausência de pesquisa sobre psicofármacos. Já a revisão narrativa tem como mérito oferecer uma visão ampla e imediata de um problema emergente. Ela foi importante para levantar hipóteses e orientar políticas no início da pandemia. Porém, sua principal limitação é a falta de rigor metodológico, que compromete a reprodutibilidade e reduz a confiabilidade dos resultados para aplicação clínica. Concluímos que tanto a revisão narrativa quanto a integrativa têm seu papel. A narrativa é útil para reflexões iniciais e formulação de políticas, enquanto a integrativa oferece uma síntese mais organizada e confiável, com resultados que podem orientar a prática clínica. Quando aplicamos o prisma como um parâmetro de qualidade, fica claro que a integrativa tem mais força metodológica. Portanto, ao analisar revisões científicas, é fundamental entender o objetivo de cada tipo, suas limitações e, principalmente, avaliar se seus resultados realmente podem ser aplicados no cuidado em saúde. Bom, esse é o final do nosso vídeo em que a gente comparou a revisão integrativa e narrativa utilizando o prisma.